Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com o Nutri Maleski. E aí, galera, beleza? E ele vai responder umas perguntas aqui que o pessoal mandaram para mim no Insta. Vamos começar por a primeira pergunta, que é da Viviane. Beijo, Vivi. Então, Maleski, vamos lá. Tá preparado? Não. Não? Claro que não. Vamos lá. Como calcular calorias diárias? Então, galera, vai depender muito de vários fatores. Eu não posso dizer pra você assim, por exemplo, o hospital tem fórmulas de bolso, que são pessoas acamadas. Agora, se você é um praticante de física ali, por exemplo, alguém que está querendo evoluir, perder peso, ou ganhar massa muscular, ou competir num esporte, vai depender de vários fatores, como, por exemplo, altura, atividade física, quantas vezes você treina, o que você treina, qual o seu objetivo também. Então, assim, é muito individual e sempre aconselhável você procurar um profissional habilitado. A segunda pergunta é da Vivi também. É recomendado ingerir líquido durante as refeições, Maleski? O que você acha? É adequado ou não? Isso vai muito da pessoa para pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu, por exemplo, estou usando agora para me bater calorias. Mas, segundo o que seria aconselhável, seria não, porque quando você ingere líquido junto, você lava a saliva. E a saliva já tem o princípio de iniciar a digestão, por exemplo, com a lipase da língua para digerir gordura e para começar a digestão mecânica e salivar também dos carboidratos. Então não seria aconselhável, você vai estar dificultando a digestão. Eu normalmente não tomo nada na hora da refeição. Mas bem gorosinho. Não, nada. Vamos lá. Como identificar pelo rótulo alimentos saudáveis? É uma dúvida bem recorrente, eu diria assim, e é básica. É só você pegar o rótulo, virar ao contrário e você vai dar uma olhada, assim, por exemplo, o alimento que tiver em primeiro ali, não vai ter uma ordem com números, mas vai ter lá, por exemplo, farinha branca enriquecida. Quando muitos produtos integrais, eles falam assim, o produto é integral, então dá para comer à vontade, e é saudável e é fit, por exemplo. Cara, você olha ali, você vira atrás e, por exemplo, farinha branca está em primeiro. Isso quer dizer que mais de 50% do produto é farinha branca. Aí você fala, isso é fit mesmo? Nem farinha integral a pessoa usou? Então é só olhar atrás e dar uma olhada no rótulo. Não é para ficar tão bitolado, mas a partir do momento que você quer ter uma mudança, eu aconselho você sempre dar uma olhadinha para ter certeza do que você está comprando. Agora a pergunta do Rodrigo. Alimentos congelados perdem os nutrientes? Não, de modo geral não. Você pode estar diminuindo a concentração dos nutrientes no período de cocção, seria na hora de você cozinhar ela, por exemplo. Quando você vai comer alguma coisa, para ser o mais natural possível, com 100% de tudo, por exemplo, proteína, salmão, quando você come lá seu sashimi, por exemplo, ele é 100% a proteína. A partir do momento que você cozinha ele, ou você frita, e o tempo de cozimento dele, ou o tempo que você frita, você diminui a concentração desses micronutrientes, os macronutrientes, perdão. Qual o pior alimento que normalmente o pessoal sempre pergunta? Andressa, será que é o açúcar ou a gordura? O que prejudica? Consegue responder pra gente? É o açúcar ou é a gordura? Então, de modo geral, eu sempre falo às pessoas assim, cara, não existe um alimento ruim, não tem um nutriente que é ruim e um nutriente que é bom. Que nem eu falei pra vocês, de volta no que eu falei lá sobre a pergunta, por exemplo, sobre gasto energético, essas coisas. Vai depender muito do que você está fazendo, qual fase você está. Que, por exemplo, tem muita gente que faz consultoria comigo que come um docinho, principalmente mulher, né? Por sinal é muito gostoso, né, gente? Então, quem que não gosta? Mas mulher, né? A progesterona alta é o que faz vocês sentirem muita fome no período de TPM. Entende? Eu tenho uma paciente minha que fica 20 dias entre 10 pré e o pós ainda. Aí eu falo assim, como que eu vou deixar a pessoa sem? A chance dela ir procurar algo que talvez vai bagunçar mais ainda a dieta dela, é pior eu deixar sem. Então não existe, é só você ter controle. Eu sempre falo assim, cara, é ter controle sobre o que você está comendo e o quanto você está comendo. Uma pergunta minha, gente. Comer brigadeiro demais estraga? Brincadeira, pessoal. É que eu sou apaixonada por brigadeiro de panela. Não, estraga não, é bom pra caramba, né? Você fica uma feliz, né? Ai, fica com sorrisão 10. Eu não sei vocês, mas quando eu meto o pé na jaca, no outro dia eu volto tão 100% pra dieta que eu falo, cara, agora tá tudo bem. Sério, eu fico arrependida. Eu falo, não, eu deveria ter comido menos. Eu não meto o pé na jaca, eu digo que assim, vou com rodízio, né? Por exemplo, eu fui com uns pacientes, uns amigos meus, a gente foi pra uma pizzaria lá, um rodízio. Cara, a gente comeu o que deu e o que não podia. Sério? Mas eu queria falar, refeição livre. Você tem refeições livres, não tem? Uhum. Então, cara, eu não, agora não. Agora eu comecei com a dieta, né, gente? Tem que cuidar. Quanto tempo você tem de preparação? Fez um mês. Quanto tempo você tem? Se for para subir agora em dezembro, tá, por mês. isso. Então tá certo. Pergunta do Argil. Tomar suplementos
e não fazer atividade física, tem algum problema? Então, essa é outra coisa que o pessoal sempre fala assim, eu estou tomando suplemento e estou engordando. Pode até ser, depende do que você está tomando, pode ser, estou tomando hipercalórico, mas você gasta tanta energia assim? Não, o que sobrar sempre vai acumular. E infelizmente o nosso corpinho foi feito para acumular gordura, porque é a forma como você acumula mais calorias. Se você jogar na ponta do lápis, por exemplo, 1 kg de proteína que você tem no teu trabalho fazer 1 kg de massa muscular. Quando você consegue, você vai ter 4.000 calorias. Quando você pega, por exemplo, 1 kg de gordura no seu corpinho, vai ter 9.000 calorias. Então vai ter 2,25 vezes mais caloria para o seu corpo se ele precisar. Então, por exemplo, não é que isso é ruim. Você só tem que saber se você realmente está gastando tudo aquilo que você supostamente está ingerindo porque você precisa. Entende? E vai depender do caso a caso também. Uma pessoa que está abaixo peso, tomar suplemento e não treinar, às vezes é até uma necessidade. Mas se você treinava e parou e continua tomando hipercalórico, whey, um monte de suplementos, principalmente bem calóricos, pode ser que vá contra o que você está procurando. Dá para afinar sem cortar o carboidrato? Então, particularmente, eu acho burrice ficar sem comer carboidrato. Eu não sei se ela quer deixar essa parte, se ela puder começar de novo, porque eu falo assim, cara, eu acho bem desnecessário. Que, por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes ali no consultório, quando você come carboidrato, além de você ficar feliz com o seu corpo, principalmente mulher, por exemplo, que quer ganhar ali, por exemplo, uma coxa, um glúteo ali, ficar um pouco maior, o carboidrato e a água faz o glicogênio muscular e hepático. E isso que dá aquele pump depois do treino, que a mulher terminou de treinar, ela vai tirar uma foto no espelho, nossa, o quadríceps está grande, o posterior está grande, o glúteo está grande, está bem inchado, bonito assim. Aí, por exemplo, você deixa de comer carboidrato, você deixa de ter uma coisinha chamada oxalacetato. Eu falo brincando que ela é uma chavinha que, assim, comeu carboidrato, sai o oxalacetato do metabolismo, e aquilo é como se fosse a chavinha de ignição para queimar gordura. Então, por isso que muitas vezes lá, a pessoa que faz low carb, zero carb muito tempo, depois quando volta a comer carboidrato, parece que você ganha o dobro de peso, porque você fica muito retido e inchado. Faz mal colocar couve no suco verde todos os dias? O que você acha? Depende para que você toma esse suco, né? Porque eu sempre falo assim, eu trago verdade sobre ciência. Então, por exemplo, a gente sempre fala assim, vem bastante essa questão do suco detox. Não tem nada contra você tomar. Só que eu falo assim, cara, diga que é um suco natural que estimula algumas coisas. A gente sempre pode dizer para as pessoas que as cores dos alimentos determinantes, elas vão direcionar muito sobre o que ele fornece para a pessoa. Então, por exemplo, a gente sempre ouve falar assim, você comer bastante cenoura, por exemplo, a gema do ovo é amarelo, então a vitamina A é bom para a visão. Aí você fala assim, por exemplo, couve no suco verde tem bastante verde escuro, até limão também, por exemplo, ou pepino, enfim, hortelã, aí você coloca lá a couve. O verde escuro é estimulante para o fígado, então ele vai auxiliar muito na digestão, digamos assim, na filtração dos nutrientes dentro do seu corpo, que é a função do fígado, entende? Ele, vamos dizer assim, que ele protege e ajuda o seu fígado a funcionar melhor. Principalmente quando a gente usa algo amargo, como por exemplo pão de açúcar, ou por exemplo quando a gente tem aquele tipo de curiosidade, quando a pessoa sai para beber, por exemplo, não tem aquela tipo, nossa, eu vou comprar um Zepocler porque acho que vai atacar o meu fígado. A pessoa sabe que isso vai acontecer porque vai sobrecarregar o fígado dela, que ela não vai trabalhar 100%, vai estar meio minimizada a eficiência dele. Aí você já compra Epocler. Epocler o que é? Chá de boldo. Basicamente, só que com gostinho de abacaxi. E não é tão bom, com gostinho de horrível, gente. A proteína facilita a queima de gordurinhas, tipo as minhas, assim? Então, eu sempre falo com as pessoas assim, que cada nutriente, os três, que são os macronutrientes como proteína, carboidrato e lipídio, eles têm velocidades de digestão diferentes. Então, por exemplo, o carboidrato a gente metaboliza muito mais rápido. Então, por exemplo, quando a gente come um docinho, já parou? A gente vai e come um docinho, não dá uma saciedade, felicidade, não chega a dar tão calorzinho. Sim, uma energia boa. Assim, nossa, caraca, eu tô muito bem. Sim, parece cafeína, gente. Só que aí, por exemplo, você vai e pega, por exemplo, dá 1 hora, 1h30, 2 horas, você não tá com fome? Por quê? Porque o carboidrato simples, quanto mais bem processado, quanto mais açúcar, teu corpo utiliza aquilo de uma forma muito rápida. Então você dá um pico glicêmico, sobe e desce bem rápido. Então tá explicado, gente, porque normalmente quando eu quero fazer alguma coisinha assim escondida, sabe? Não ouça isso, Douglas. Eu faço uma pastinha ali com whey e tal, sabe? De noite. E daí no outro dia eu acordo com uma fome, sério. Sim, porque assim, a quantidade de calorias que ela ingeriu, vamos pegar o exemplo dela, é muito alta comparada à quantidade de comida, entende? Então, por exemplo, quando você faz escolhinhas mais inteligentes, como por exemplo, ela falou da proteína, certo? Vamos voltar para lá. A proteína ela tem uma velocidade de digestão um pouquinho mais lenta, digamos assim. Ela tem uma velocidade de digestão média. Então, o seu corpo tem mais trabalho para digerir aquilo, por exemplo, do que carboidrato.
Então você se sente com maior saciedade, que é por isso que sempre, por exemplo, num cutting de atletas, a gente sempre aumenta muito a quantidade de proteína para minimizar a perda de massa muscular e para dar saciedade, você sentir de barriguinha cheia por mais tempo. Quando você vai para um churrasco com bastante carne, então não fica até com cozinadinha, assim, tipo, dá uma sensação que, nossa, não aguento comer mais nada. É isso, porque a proteína... Mesmo se eu tomar proteína whey isolada, dá a mesma coisa, mesmo resultado, assim? Não, porque daí é diferente. Porque, por exemplo, ele já está processado, certo? Então você já pega aminoácidos no whey. É diferente de você pegar, por exemplo, ele não chega a ser, mas ele continua sendo uma proteína, mas ele chega quase a chegar no nível, por exemplo, do açúcar lá, que eu falei pra você, que a absorção é muito mais rápida. Não, a absorção é lenta. Só que assim, o tempo que o seu corpo está levando para digerir aquilo, por exemplo, que é a proteína, né, a carne, até ela pegar a carne, fazer os movimentos lá no estômago e digerir ela em pedacinhos e quebrar aquilo, por exemplo, em aminoácidos e absorver, é muito mais trabalhoso para o seu corpo. E é isso que não é que isso ajuda lá, por exemplo, a queimar, mas tipo assim, qualquer coisa que você possa dificultar para o seu corpo, para ele gastar mais energia para produzir a própria energia, isso vai ajudar você a aumentar o gasto energético total, que é o que importa no lance dela, por exemplo, para fazer o cutting para competir, que é um exemplo. Entendi. Vamos para a última pergunta, né? Parece que é um jornal nacional, né? Nossa, da próxima vez eu vinha de socialzinho, eu tenho socialzinho, eu odeio usar, mas tudo bem. Se eu casar um dia eu não vou usar. Vamos lá então. Existe um método para uma perda de peso duradoura? Acho que é essa a pergunta. Uhum. Você entendeu? Sim. Ó, basicamente é uma questão assim de você ter constância. Sempre, você vê em academias, por aí a galera sempre brigando muito com essa questão de constância. Constância não é você fazer 100%, se possível, óbvio, quanto mais 100% dentro de dieta e do treino você tá, mais resultado você colhe. E consequentemente, quanto mais resultado, mais te impulsiona a fazer certo. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, já aconteceu comigo. Vi uma postagem antes e depois de uma paciente minha de 6 meses, 1 ano de consultoria, que perdeu 30, 40 quilos, paciente que já perdeu 50, e fala assim, Marésio, eu consigo perder tipo 30 quilos em 3 meses? Eu falo, cara, você consegue, mas a que preço? Entende? Você consegue se manter? Então, é muito mais efetivo você ter uma dieta equilibrada, que você se alimente bem, você consiga desenvolver bem no seu dia a dia, trabalho, relacionamento, filho, né, fazer tudo bonitinho com maestria. Dormir bem, gente. É verdade, porque eu falo assim, cara, ficar sem comer, principalmente pra mulher, chega num ponto em desencadear, por exemplo, de estudar. Carboidrato dá nisso, é verdade? Porque assim, a pessoa começa a ficar mais irritável, mais estressada, entende? Então, consequentemente... Sorte sua que eu tô de bom humor hoje, não ia sobrar pra ele. Não, não tô nem aí, brincadeira. Mas é que eu falo assim, no final das contas, é melhor você ter controle sobre o que você está fazendo e conseguir manter isso por mais tempo, para você aprender. O principal é você mudar isso aqui. Você entender que você pode todo dia comer um pãozinho com doce de leite e não abolir isso. Que você pode comer, por exemplo, um brigadeiro de vez em quando. Cara, escorreguei e caí, comi um brigadeiro. Beleza. No outro dia você não vai falar assim, não, agora eu vou fazer o dobro de cardio. Não, não é assim que funciona. Cara, só continua fazendo a dieta certa. Chega lá pro teu coach, pro teu nutricionista e fala, cara, eu fiz isso de errado, por exemplo. Cara, ele vai brigar com você e falar, você sabe que você não deveria ter feito isso, talvez você minimizou um pouco do resultado. Mas é melhor você ter constância e manter por mais tempo do que se matar para resolver isso, por exemplo, sei lá, um problema de 30 anos, a pessoa chega com 30 anos, pesando, sei lá, 100 quilos, com 40% de gordura e quer perder 30 quilos em 3 meses. Claro, daí tem Nossa Senhora de plástica, né? Gente, errou, tem que erguer a cabeça e começar do zero de novo. Então, a minha pergunta agora é minha mesmo, sabe? Tem como emagrecer sem passar fome? Claro que tem. Bate de frente. Eu acho que eu vou escrever. Bate de frente com o que eu acabei de falar, assim. Por exemplo, essa questão lá do oxalacetato, que se você tem ele, vai estimular a queima de gordura. Até, por exemplo, mesmo, meus pacientes que vão competir, eu sempre falo, cara, não tem por que cortar carboidrato, dá pra você comer muito bem. E passar fome não é a solução. Eu sempre falo com meus pacientes assim, você tá ali, no seu trabalho, vou contar até uma historinha lúdica que faz muito a ver com isso. Vamos falar de dinheiro, porque é uma coisa que as pessoas acham bem importante, isso paga conta. Vamos supor lá no seu trabalho tu ganhava 5 mil reais por mês. Pô, legal pra caramba, né? Tipo, tem suas contas, a gente sempre mantém um padrão de vida. Então, por exemplo, com esses 5 mil pagava minhas contas, ok. Do nada chega o seu chefe e fala bem assim, Andressa, a partir de agora, para você continuar trabalhando com a gente vai ter que reduzir 50% do seu salário, mas o seu trabalho vai ser o mesmo. Entendeu? Essa é a cara. É isso que acontece no seu corpo.
Você chega do nada e fala, agora eu não como mais carboidrato porque em dezembro eu tenho que estar bem pro carnaval, por exemplo, né? A gente diz isso que assim, já emenda lá, as férias de final de ano já vai pro carnaval. Pô, legal pra caramba, não tô, né? Faz o que você quiser da sua vida. Só que daí, automaticamente, o seu corpo começa a pensar assim, que nem você e o dinheiro. Qual a primeira coisa que tu faria, por exemplo, se você soubesse que teu salário vai reduzir pela metade? E as contas vão ser as mesmas. Além de chorar, é claro. Eu ia chorar bastante. Mas eu acho que eu ia pensar tanto no trabalho e também nessa questão do din-din, né? Poxa. Você não ia pensar assim, tipo, em procurar um outro emprego ou você ia minimizar Sim, gasto? eu ia dar uma pesquisada com certeza, mas... Você não, o que a gente pensa geralmente, não é cortar gasto? Sim. Fala assim, cara, vou ter que cortar, sei lá, eu vou cortar Netflix, eu vou Sim, cortar... diminuir os gastos, com Vou certeza. cortar plano de saúde, que é caro no Brasil, por exemplo. Sim, zerar Beleza. o shopping, chega de shopping, chega de gastar triste, com sal, né, com as cara? bolsas. Desanimador, eu diria. Mas assim, automaticamente é isso que acontece no seu corpo. Você quer exigir que ele continue fazendo o mesmo trabalho, ou até vezes mais, por exemplo, você que está se preparando para competir, as outras pessoas que seguem você também. Você quer que o seu corpo trabalhe o dobro, a mesma coisa, pela metade do que ele ganhava. E o seu corpo só ganha o quê? O que a gente come. Carboidrato, proteína e lipídio, que se simboliza tipo caloria. Nossa, que exemplo bacana esse, né? Entendeu? Aí eu falo pra você assim, valeu a pena? Tipo, dá certo? Cara, pode dar no começo, mas daí muda muita coisa no seu corpo, seus hormônios, e daí tem explicações, que a gente pode depois fazer até uns vídeos futuros, por exemplo, explicando por que depois de um tempo a gente não consegue mais perder peso quando a gente entra nessas dietas malucas. Então eu sempre falo às pessoas, pensa nisso. Se alguém falar pra você que você vai continuar fazendo o mesmo trabalho, ou às vezes o dobro, quando você duplica cardio, treino, pra competir numa finalização lá, pra chegar no palco, e você fala assim, não, agora eu vou ganhar metade do que eu ganho. Então, tipo, não é uma estratégia inteligente, vai muito contra. O Nutri não tá falando pra vocês comerem tudo que vocês quiserem desvairadamente. Eu só tô falando assim, cara, passar fome... Não faria não sentido pagar um outro também. Não, e pra ser bem sincero, eu acho uma viagem você fazer isso. Entende? Ficar passando fome. Porque, como eu falo, mulher com certeza vai meter o pezinho na jaca, às vezes de noite vai lá na geladeira, pega uma coisinha e come. Entendeu? Pega uma coisinha e come. Às vezes dá uma escorregadinha e você nem percebe que você está fazendo isso. Você jura que de pé juntos que você está fazendo 100% dentro da dieta. Entende? Que eu tenho exemplos de pessoas, tem uma pessoa bem próxima que eu não vou mencionar o nome, que eu deixei ela, entreguei a dieta e deixei ela só fazer a dieta dela e eu via. Era para tomar um scoop de whey, por exemplo, e uma banana e 200 ml de leite. Ela chegava assim, dava uma apertada no leite, jogava 2 bananas, um scoop e meio de whey, porque fica mais gostoso, né? Quanto mais whey, menos leite, mais gostoso fica. E isso vai fazendo diferença lá no final das contas. É, né? Tem que fazer certo mesmo. E se passar fome fosse solução, eu não tinha trabalho, você lembra disso? Gente, então, gostou da entrevista aqui? É mais efetivo, né? Não, mas é bom, eu gosto de dividir informação, eu acho que a informação que a gente tem que passar pra frente. Guardar pra si próprio, eu acho que não leva você pra frente, entende? Você ter medo de dividir as coisas que você tem. Então eu não tô nem aí, se as pessoas perguntarem, eu falo mesmo. Tá E certo. se for bom, fala, se for ruim, chicoteio também. Eu, na verdade, eu tô conhecendo hoje, né? Porque eu acompanho ele nas redes sociais faz pouco tempo, né? Admito. É isso. E é isso, gente. Quem gostou, deixa seu joinha aqui. E quem não se inscreveu, aproveita e se inscreva aqui no meu canal. Vamos ter várias novidades aí, tá bom? Um beijo, quero agradecer também você, né? Obrigada. Valeu, Primeiro muito obrigado. entrevistador. Até mais. Mas muito obrigado pela oportunidade. E Eu com que- certeza, se vocês precisarem, quiserem, a gente pode marcar e fazer os próximos videozinhos até no consultório ou até aqui mesmo. Beleza? Bacana. Obrigada, Marcela, fotógrafa aí que está nos acompanhando. Beijo.